Bom dia, galera. Hoje nós vamos continuar falando da América Portuguesa e vamos falar inclusive sobre as fronteiras da América Portuguesa. Eu coloquei aqui para vocês, que é o principal produto nesse período, a principal atividade econômica era a produção açucareira. E eu coloquei um quadrinho aqui para vocês que vai estar falando sobre essa produção açucareira. Então, a criação das colônicas, ela seguiu os princípios do mercantilismo, que nós já falamos lá nos outros vídeos, que é a comercialização, a balança favorável, adotado pelos estados europeus para garantir o enriquecimento da metrópole. Então, essa política econômica estabelecia o chamado monopólio ou pacto colonial sobre as atividades produtivas das colônias. Nós falamos também nas outras aulas o que seria esse pacto colonial. Era um acordo entre colônia e metrópole, no qual eles só poderiam comprar ou vender um produto, para determinada pessoa. E o monopólio é que somente a coroa portuguesa tinha o domínio sobre esse produto, que no caso era o açúcar. No caso de Portugal, a perda do monopólio das mercadorias orientais determinou a reorientação da sua política mercantilista, voltando seu foco para a exploração do Brasil. Foi por esse motivo que a ocupação do território brasileiro organizou-se por meio da produção da cana-de-açúcar. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa produção açucareira. A produção açucareira ela era organizada em grandes extensões de terra, Nós falamos que as capitanias hereditárias, somente duas prosperaram, que era Pernambuco e São Vicente, e essas duas eram as produtoras, de cana-de-açúcar. Nós falamos que eles seguiam o modelo do plantation, que era o tripé da economia, que é monocultura, exportação e mão de obra escrava. Só que além dessa produção de açúcar, vai começar a surgir no Brasil um outro meio produtivo. Esse outro meio produtivo, essa outra atividade econômica produtiva, seria a criação de gado bovino. Essa criação de gado bovino vai dar origem à produção da charque, que é a carne seca, e do couro. A pecuária, ela não exigia grandes mão de obras numerosas. Então, os vaqueiros, eles eram normalmente os indígenas, os negros libertos ou os fugidos, que faziam o que a gente chama de sistema de partilha. Esse sistema de partilha é que eles trabalhavam e aí ganhavam um gado, em troca disso. E por isso eles começaram a formar, o seu próprio rebanho. Então, no Nordeste, haviam várias expedições militares para expulsar os franceses da costa brasileira. E essas expedições, como por exemplo, através da União Ibérica, essas expulsões faziam com que se dominasse, com que a América Portuguesa, que os portugueses dominassem ainda mais o Brasil. O Brasil holandês é quando a gente falou da questão da União Ibérica, quando houve a aliança entre duas coroas, que teve um grande poder, que é através de Espanha e Portugal. E por isso nós tivemos aí o que a gente chama, de União Ibérica. Outra coisa que nós vamos estar falando nesse período é a questão da expansão territorial e do bandeirismo. O bandeirismo, eles eram expedições militares. Essas expedições militares, elas tinham como objetivo capturar indígenas e buscar riquezas. Então, esse era um movimento expansionista. Esse movimento expansionista ficou conhecido como bandeirismo. Quando a gente fala buscar riquezas, a principal, riquezas que eles buscavam era a questão do ouro, tá? Então, eu coloquei aqui alguns tratados limites entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Esse bandeirismo fez com que essas expedições militares avançassem, principalmente no Brasil, nas costas nordeste, e fizessem com que o Brasil fosse ainda mais populoso. E aí nós temos o que a gente chama de surto da mineração. Esse surto da mineração aconteceu lá em Minas Gerais, por isso o nome do lugar é Minas Gerais, no qual, através de expedições, eles encontraram o ouro, O ouro, ele vai mudar, o eixo do Nordeste açucareiro para o Sudeste, motivando a transferência da capital para o Rio de Janeiro, e Minas Gerais vai começar a ser o principal alvo de migrações, ou seja, todo mundo começa a querer migrar, para Minas Gerais,
para poder fazer com que, para poder explorar esse ouro. Só que é óbvio que Portugal não vai permitir que isso aconteça. Então a coroa portuguesa vai tratar de aumentar a vigilância e os tributos sobre o ouro, né, fazendo com que essa migração se torne mais fiscalizada. Eles vão criar o que a gente chama de intendência das minas, casas de fundição, que eram os primeiros órgãos responsáveis pela essa produção aurífera, tá? Essa produção aurífera, ela vai transformar o minério em barra de ouro, vai criar novos impostos, como por exemplo o quinto, né, que era o imposto equivalente à quinta parte do ouro que você produzia. Então você paga um imposto a Portugal sobre todo o ouro que você vai encontrar. Isso vai fazer com que Minas Gerais comece a crescer, né? Porque através dessa exploração nós vamos ter o que a gente chama de aumento comercial. A gente vai começar a formar grandes centros urbanos. E aí esses africanos escravizados, né? Eles vão ser escravizados por mais de 3 séculos, também são escravizados nesse período aurífero. Esses números vão comprovar que entre 1580 e 1550 foram trazidos para o Brasil entre 5 a 10 milhões de escravos, e o Brasil é o país com a maior comunidade afrodescendente. Então todo esse período, tanto escravocrata, da produção do açúcar, né, quanto a produção de mineração, contou com a mão de obra escrava para fazer com que a América Portuguesa crescesse ainda mais.